Então, tudo bem? Como é que está? Olha, eu tenho, pelo título do vídeo que você viu aí, por que Deus ama o mundo? Por que Deus ama o mundo? Você já se perguntou por que Deus ama o mundo? Lá em João 3:16, podemos ler junto, abra a tua Bíblia. João 3,16 é bem conhecido esse texto, nesse versículo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Para nós cristãos, aceitamos perfeitamente essa frase, é, o que Jesus falou, né, o que está escrito na Bíblia. Agora, para quem não crê em Deus, não faz diferença. Bom, mas o que acontece é o seguinte: eu gostaria muito que você ficasse conosco até o final aí, assistisse todo o vídeo e, se for o caso, até de fazer algum comentário. Assuntos polêmicos nós vamos encontrar aqui daqui para frente. Eu acredito o seguinte, que nas igrejas deveriam pregar mais assuntos interessantes como esse, para moldar mais as pessoas a conhecerem melhor a Deus, adorar a Deus verdadeiramente, com mais ênfase. Eu queria usar umas palavras assim, não sei se você concorda, porque nós temos uma rotina. O adorar a Deus é louvar, cantar, ir para a igreja, cantar, né, ali em pé, sentado. Ótimo. Isso aí não está errado. Mas eu vou entrar depois num assunto que o próprio Jesus, ele dá uma dica, mais ou menos, vamos dizer assim. Mas antes de tudo, como a pergunta é por que Deus ama o mundo, é intrigante porque uma certa vez, Deus destruiu a humanidade através do dilúvio. Muita água. Você conhece a história, como cristão você já conhece. E a promessa é de que ele vem e vai destruir tudo com fogo. Mas Deus não ama o mundo, não amou o mundo que deu o seu Filho para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí tem várias explicações, deduções em cima de tudo isso aí, né, interpretações. Mas vamos analisar com mais detalhes esse ponto aí. Bem, para a gente dar continuidade, vamos abrir lá em Efésios, capítulo 1, versículos de 4 a 5. Podemos começar a ler desta maneira. Antes da fundação do mundo, preste bem atenção, antes de tudo isso aqui existir, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha só, porque Deus é onisciente, ele sabe do futuro, sabe de tudo. Então, ele fez um projeto da criação da humanidade, desse planeta, a vida que há nesse planeta, todos os detalhes. Preste bem atenção. Todos os detalhes, que nós vamos falar isso mais na frente, que eu acho assim espetacular. É espetacular. Que não é comentado, ninguém se ouve falar isso nas igrejas. E eu quero entrar muito profundamente nesses assuntos sobre o amor de Deus, sobre a criação dele, para que ajudar a gente a crescer espiritualmente. Você está entendendo? Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Agora, olha, em amor nos predestinou para ele. Predestinação, olha, isso aí é um outro assunto polêmico, né? Uns acreditam em predestinação, outros não acreditam, mas esse ainda não é o assunto nosso aqui. Esse é outro assunto polêmico. Claro que você, naturalmente, já deve ter, já tem o seu conceito. Se existe predestinação, se não.
Mas aqui ele fala aqui, em amor nos predestinou para ele. Só que vamos continuar, ó, para sermos adotados como seus filhos. Então isso foi tudo antes da fundação do mundo, certo? Por meio de quem? De Jesus Cristo, do Filho dele. É porque lá no começo nós falamos, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem foi? Jesus Cristo. Então, ó, segundo o propósito de sua vontade. Segundo o propósito de sua vontade. Agora, essa outra frase aí, ela já começa a pegar um pouco com respeito à predestinação. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para mais lá na frente. Porque a ideia, o que eu quero mostrar para você não é exatamente essa questão de predestinação. Mas acontece, vamos abordar aí, que antes da fundação do mundo, Deus já fez todo o projeto, já planejou. E ele já sabia que teria que destruir a humanidade com água. E já sabia que teria que destruir a humanidade, os ímpios, tudo com fogo. E teria um povo, né, que receberia a salvação, a vida eterna. Mas a que amor é esse? Que amor é esse? Lá em Gênesis, capítulo 1, a gente começa a perceber lá no íntimo de Deus. Tem uma frasezinha lá que assim mexeu com ele, com o próprio Deus. Sempre ele falava assim no final, lá do capítulo 1, nos versos, até chegar na criação do homem, tem um verso assim, e viu Deus que era bom. Olha, Deus fez os animais, as aves, né? Fez as aves frutíferas e tal, foi vendo, fez os luzeiros, né? Fez o sol, a lua. Aí passou o primeiro dia, o segundo dia, e ele falava assim, e viu Deus que era bom. Que era bom, e ele olhou assim, isso é bom demais. Até ele se surpreendeu com toda a sua criação, ele olhar. Você já percebeu que quando, vamos falar assim, na culinária, quando uma mulher vai fazer uma comida, né, em casa e tal, faz a comida, todo mundo, aí ela mesma prova assim, fala assim, nossa, eu gostei. Ela se surpreende. Você está mexendo na sua casa, reformando, fazendo uma pintura, termina de pintar a sala, aí dá uma olhadinha assim, medita, fica analisando e fala, maravilha, ficou muito bom. Né? Então, Deus, ele passou por isso. Ele viu a criação dele, viu tudo, viu os animais, ele analisou, olhou e falou assim, muito bom, gostei. Gostei da minha criação. Então é mais ou menos aí, né? Então, tem essa frasezinha, você pode ler lá, você vai ver que tem sempre essa frasinha no final. Bom, agora, no capítulo 1 de Gênesis, no verso 26, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ele diz assim, olha só, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. É a capacidade de tomar decisões livres. Façamos o homem à nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Semelhança mental, moral, social. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. E sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Domínio total. Deus deu o poder para o homem dominar a própria criação de Deus. Nós vamos dominar. E é isso que está acontecendo. Você sabe muito bem que isso é verdade. Mas aí no verso 27 fala, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Percebe? Que tudo isso foi feito com muito amor. Quando Deus terminou essa parte da sua criação aqui no planeta Terra, brotou nele o quê? Amor antes de criar isso aí, antes da fundação do mundo, porque lá em Efésios fala, antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para ser chamados filhos dele.
né? Aí você analisa, Deus ama realmente, continua amando toda a sua criação. Toda a vida que há neste planeta, Deus ama muito porque foi Ele que criou. Foi Ele que criou. Não é para menos que Ele pegou, deu o seu Filho unigênito, porque o plano dele era salvar o homem, sabendo que o homem ia pecar, se rebelar contra Ele, que na sua criação muitos não iam crer nele, isso aí já como Deus onisciente, ele já sabia de tudo isso, tudo ia acontecer. Aí ele pegou e falou assim, mas o meu plano é o seguinte, apesar de tudo isso, e como ele sabe também, que tem no meio dessa minha criação homens e mulheres que vão me entender, vão me aceitar. E são esses que eu quero para a eternidade. É maravilhoso, é maravilhoso. Por isso que a gente tinha que, de alguma maneira, mostrar mais isso para as pessoas. Mostrar mais isso para as pessoas. Porque tem pessoas que não têm essa formação, não têm esse conhecimento. E é preciso chegar até elas rapidamente. Porque a promessa é que Jesus está bem perto de voltar. E é o nosso dever, a nossa obrigação, mostrar isso, levar para as pessoas o amor de Deus. Ainda há tempo, ainda há tempo. Então, quando lá em João 3,16 ele fala para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna, é que lá em Gênesis capítulo 2,7 está escrito: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Com toda certeza perecerás. Desobediência. Bah, mas aí o que acontece? Deus sabia que o homem ia desobedecer. É claro que ele sabia. Mas o plano já estava montado já. Era Jesus Cristo, seria Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo realmente, que é Jesus Cristo, que vai restaurar, que vai tornar a vida novamente para o homem pecador, para a mulher pecadora, para essa raça pecadora. Então, esse é o plano. O homem desobedeceu. É claro que o ponto de desobediência estava ali, estava naquele fruto, naquela árvore lá. Entendeu? Você conhece muito bem isso daí. E tem várias maneiras de explicar isso aí, tem muitos sermões você já deve ter ouvido e mostraram. Mas eu não quero entrar nesse detalhe aí. Eu quero mostrar o seguinte: a desobediência, acabou. Desobedeceu, pronto. Aí o próprio Deus falou assim: você vai morrer. Desobedeceu, acabou. Porque eu não quero, no meio da minha criação, essa desigualdade, né? Essa indiferença. Porque ele é Deus, ele sabe o que escolhe e exige aquilo que quer. Isso é óbvio, é óbvio. Então, mas sabendo ele que o homem ia desobedecer, ele já tinha o plano da salvação, Jesus Cristo. Então, como ele falou assim, certamente morrerás, mas, porém, quem crê, mesmo que estiver morto, mesmo que morrer, vai ressuscitar. Vai ter a vida eterna, porque creu em Jesus Cristo. Olha, isso é muito bonito. Isso é amor. E Deus amou o mundo de tal maneira, porque é dessa maneira que a gente vê o amor de Deus. A gente vê o amor de Deus na criação, que ele achou tudo maravilhoso, tudo bom. E eu gosto de falar, sempre, quando eu vou pegar uma fruta, aquela fruta que eu gosto muito, vamos dizer, caqui. Eu gosto de tomar muitas frutas, melancia, caqui, laranja e tal, banana bem docinha, madurinha. Eu gosto de falar assim, nossa, quando Deus fez esta fruta, pensou em mim. E você pode falar assim também. Realmente, antes dele fazer o homem, ele foi criando tudo, o alimento, pensando na gente, pensando no ser humano,
pensando em mim, pensando em você. Agora, analise bem. Cada fruta tem um sabor incrível, diferente, maravilhoso. Aí você, quando come, mastiga aquela fruta, saboreia ela na língua, na sua boca, você vê que tem um amor tão profundo de Deus ali. Por que Deus fez com esse sabor maravilhoso? Então Deus, quando criou aquele sabor naquela fruta, naquele fruto, Ele criou também em nossa língua as papilas, para diferenciar esse sabor, para fazer o casamento certinho. Tu já viu isso aí? Já parou para pensar nesse detalhe? Isso é que é amor de tal maneira que, vamos dizer, para nós é incabível entender tudo isso de maneira assim, vamos falar de maneira geral, de maneira global, porque o que acontece é o seguinte: todo mundo quando se fala, todas as pessoas quando fala assim, Deus é amor. E aí? Só isso? Deus é amor? Nós temos que entrar na profundeza desse amor. Então, quando esse verso fala Deus amou o mundo de tal maneira, você tem que começar lá da criação. Deus achou tudo bom. Deus fez um plano. Deus revelou para nós a salvação através de Jesus Cristo, porque Ele nos ama. Ele ama todos. O desejo de Deus é para que todos se salvem. Mas como Deus é onisciente, você sabe muito bem que tem uma passagem, você deve ter visto, que o próprio Jesus falou assim: são poucos que herdarão o reino de Deus. Poucos. Muito triste isso daí. Será que eu e você estamos nesse grupo de poucos? Mas aí há a condição de a gente lutar e realmente aceitar Jesus Cristo para estar nesse grupo de poucos. Mas o pouco não é meia dúzia não, tá? São milhões de pessoas que são poucos em relação, desde a criação até agora, o mundo hoje está com 8 bilhões de pessoas. Mas vai somar o que tem, que já nasceram e morreram para trás, quantos bilhões? Mas mesmo assim, nesse número grande, poucos. Então, eu acredito que eu e você estamos nesse meio desse grupo de poucos, porque nós acreditamos, aceitamos Jesus como Salvador, né? Porém, a gente tem que agora ver um outro lado aí, que eu vou entrar para você mais tarde aí, né? Então, aí está lá escrito em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Tá. Lá em Gênesis falou assim, ele falou, se comeres desse fruto, certamente morrerás. Se comeres deste fruto, certamente perecerá. O salário do pecado é a morte, certo? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você percebe o amor de Deus? Aceitar Jesus Cristo como Salvador, crer, entender o plano de salvação. Entendeu? Por isso que eu gostaria que você ficasse conosco. Eu vou mostrar outros assuntos aí também, e para a gente amadurecer melhor as nossas ideias. Então, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:21. O próprio Jesus fala que eu sou a ressurreição. Então, o que acontece? Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus, o Pai, eles, em um momento, se reuniram e traçaram esse plano da criação. Eu acho tão bacana, eu vejo que tem uma lógica em tudo isso daí. Preste bem atenção, vê se você acompanha o meu raciocínio. Na religião existe aquela questão fé. Eu creio pela fé, eu acredito porque eu tenho fé. Mas também tem que existir uma lógica nisso tudo. Tem que existir uma lógica.
Porque Deus criar, igual criou os anjos, né? Outras vidas que nós não sabemos ainda, não está em nosso conhecimento, mesmo porque não interessa, né? Ainda por enquanto não vai ter nenhum sentido. Deus, ele cria um ser, e esse ser é obediente a ele porque nele está a obediência e não tem outra opção. É fácil. Agora, a lógica de criar a humanidade, o homem, essa vida aqui, para ter criaturas, para reconhecer o seu Criador e adorar o seu Criador, verdadeiramente aceitar de uma maneira muito diferente escolha, o livre-arbítrio. Porque quando não tem o livre-arbítrio, você vai adorar a Deus e Deus faz isso que bem entender e pronto, e acabou. Ele faz, porque ele é Deus, ele consegue, ele faz, na hora que ele quiser. Mas aí, sabe que não tem sentido? Não tem sentido. Não tem revelação de amor, nada. Agora aqui tem. Então por isso que existe uma lógica. Tem sentido tudo isso, tem sentido. Ah, mas acontece o seguinte, mas Deus criou isso aí e pessoas sofrem, pessoas morrem, pessoas assim. Não, Deus não criou nada disso daí. Deus criou tudo na santa paz. Tudo o que acontece, o que está acontecendo, escolha nossa. Resultado das nossas más escolhas. Isso é o resultado das más escolhas. Ah, mas Deus podia acabar com isso. Deus podia acabar, mas aí vai voltar o mesmo problema. Se Deus resolve, chega lá, ele se revela, acaba com as guerras agora, acaba com a fome, acaba com a miséria, no estalar de dedo, ele aparecendo fazendo tudo isso aí, e aí? Voltou o quê? Vamos reverenciar a Deus por um certo medo, um certo temor, que não é da vontade de Deus ser desse jeito. Nós temos que resolver os nossos problemas, a verdade é essa. A humanidade vai ter que resolver o problema, vai ter que arcar com toda a responsabilidade, com as consequências, porque está lá o salário do pecado e a morte, e acabou. Agora, o amor de Deus é tão grande que ele deu o seu filho para que todo nele crê não pereça. Então, a oportunidade minha e sua de muitos aí é o quê? É ter a vida eterna, é ter felicidade, é ter alegria, é ter satisfação, é ter prazer em tudo. Essa é a oportunidade que ele está dando para nós a todo tempo. Agora, as pessoas rejeitam, as pessoas procuram fazer tudo da sua própria vontade. Aí o que acontece? Isso nós estamos vendo hoje na televisão. Guerras, tristeza, terremotos. As pessoas constroem as suas casas nos morros, aqui vem caindo tudo. Ah, porque a pessoa não tem onde morar, pelo amor de Deus, não venha com essa não. Isso aí é um outro assunto também, eu não gosto nem de falar agora também. Até eu fico um pouco assim alterado. Mas o resultado de tudo isso é amor de Deus. Amor de Deus. Detalhes da criação nós vamos entrar. Eu gostaria muito que você ficasse conosco nos outros encontros aí, certo? Compartilhe esse vídeo. Isso aqui, vamos dizer que seria a própria uma introdução. Aí nós temos o evangelismo, né? O evangelho, o amor dele, a adoração e a consagração. Essa questão do evangelho que nós vamos entrar aí mais na frente, olha, eu acho fantástico. Eu aprendi e vi que não é muito daquilo que a gente se vê, a mesmice do que se vê nas igrejas de modo geral. A adoração, olha, eu vi, não estou dizendo que só eu sei adorar, não. Juntos, eu e você, eu gostaria muito que você participasse também e escrevesse, desse os seus comentários, porque a gente vai colocar nos próximos encontros aí também nos vídeos, vamos falando. Inclusive, eu gostaria muito que esses comentários existissem para a gente pegar eles e montar todo o roteiro de discussão. Muito bom, e a gente vai aprendendo junto, tá? Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos juntos fazer isso acontecer, conhecer o amor de Deus. Não posso tirar daqui só do meu lado essas informações, eu quero que venham essas informações de você para cá, porque acontece que tem muita gente, você pode ser um deles, que tem o seu pensamento
a sua teoria, vamos dizer assim, que ela pode ser perfeitamente verdadeira dentro do mundo religioso, né? Dentro da religião. E eu tenho certeza que você tem o seu conceito. Se você quiser, passe para mim, ou comentário, ou faz no privado. Sempre tem meu contato de telefone, WhatsApp, para a gente colocar isso aqui, porque tem muita gente que está precisando de informações verdadeiras, informações novas, coisas que realmente são verdadeiras biblicamente. Biblicamente. Porque se a gente, como a gente está vendo esses versos aqui, isso é bem simples, é bem fácil de entender. Não tem mistério, não tem mistério. Ninguém se faz uma igreja assim. Eu sei que tem muitas igrejas que se formam com uma pequena frase de uma Bíblia e ali vai. Isso não tem nada a ver. Tá? Então é o seguinte, junte-se a nós, vamos juntos crescer essas informações, passar para as pessoas. Muita gente está precisando, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, dentro desse tripé aí, evangelho, adoração e consagração, nós vamos montar, deixar informações valiosíssimas para que haja um crescimento espiritual e a verdadeira adoração. Amém? Então eu espero você no próximo encontro aí.